Eu lhes darei coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou Adonai. Serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, pois eles te chuva para mim de todo o coração. Shalom, meu nome é Van Cler e hoje eu não vou dar um testemunho, mas vou fazer uma homenagem a uma pessoa muito querida, uma pessoa que muitas pessoas amam e nós tivemos que despedir dela neste final de semana. Muitos de vocês que podem estar escutando esse vídeo conhecem essa pessoa, amam essa pessoa como eu amava e amo. E estou falando da pastora Lúcia de Almeida. Muitos conheciam ela como Irmã Lucinha, mas eu a conhecia como Tia Lucinha. Ela era minha tia. E esse final de semana partiu o nosso coração porque a gente teve que se despedir dela. E a gente nunca está preparado para isso, né? Nunca estamos preparados para despedir de uma pessoa que a gente ama. Mas eu não consigo pensar na tia Lucinha e ficar triste. Eu não consigo pensar na tia Lucinha e ficar triste, porque ela é uma guerreira de Deus, uma gigante espiritual, e que influenciou tantas vidas, que tocou tantas vidas, inclusive a minha vida. Ela era como uma mãe para mim, espiritualmente falando, uma mãe mesmo. E eu não consigo pensar nela e ficar triste, porque eu só tenho boas memórias com ela, né? Só tenho boas memórias com a tia Lucinha. Eu creio que se ela estivesse aqui e tivesse uma mensagem para a gente, ela falaria o que está lá em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8, né? Que eu vou ler aqui, que diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia. Eu não consigo pensar nela de uma forma negativa, gente. Ela é uma pessoa que sempre foi forte, sempre foi uma pessoa positiva, uma pessoa que amava incondicionalmente, né? Uma das coisas que eu mais me lembro da tia Lucinha, e imagino que a maioria de vocês que conhecem ela também devem lembrar disso, é que ela dá aquele abraço que é ungido mesmo. Era um abraço que parecia que é o próprio Deus te abraçando. Quantas vezes eu cheguei na igreja triste, abatido, cansado, e aí eu chegava para ela, ela me dava aquele sorriso dela e aquele abraço de mãe, né? E restaurava as minhas forças só com aquele abraço ungido dela. Ai, vai fazer muita falta, tia Lucinha. Muita falta mesmo, né? A gente fica triste, não por ela, mas por nós mesmos, porque é um buraco, né, que fica na nossa vida sem essa pessoa aqui do nosso lado, né? Aquela serva fiel de Deus do nosso lado. Ela deve estar escutando do Senhor as palavras que muitos de nós gostaríamos de estar escutando agora. E um dia vamos escutar também, se a gente manter a nossa fé como ela manteve, que é Mateus 25, 23. O Senhor respondeu: muito bem, serva boa e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu a porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aleluia. Que nós possamos ver ela como exemplo, lembrar dela nas coisas boas, nas lembranças boas que a gente tem dela. E que essas lembranças nos dê força para fazer a mesma coisa que ela fez. Ela partiu deste mundo e ela deixou tantas sequelas boas, tantas coisas boas, tantos frutos neste mundo, nessa terra, gente. Quem diria eu chegar a fazer um terço do que ela fez? Nossa,
eu amo muito ela e, e eu amo muito a família, né? A minha família, porque ela é a minha família e eu faço parte dessa família, né? Então, como parte do testemunho, eu posso até dizer que eu não tenho palavras, né? Porque isso não foi planejado. Eu tô falando do coração aqui. Então, os tempos que eu vivi na Flórida, eu participei das reuniões de orações com a tia Lucinha todas as terças-feiras. Vi Deus fazer coisas tremendas através da vida dela. Ela é realmente uma mulher que foi muito usada por Deus, né? Mas as partes que eu mais me lembro e que eu gosto as noites. Eu chegava às vezes 2, 3 horas da manhã na casa dela, né? Ela me convidava, às vezes a gente conversava e no meio da noite ela passava um recado, eu passava um recado para ela, a gente se encontrava de noite, de madrugada, em qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, a gente é sempre bem-vindo na casa dela. E eu ia lá, ela fazia um cafezinho, aqueles bolos deliciosos dela, né? Que não tem nenhuma dieta que resiste. E ainda no final a gente saía e ela enchia a gente de marmita, de comida para a semana toda. E quando eu era solteiro ainda, era muito bom, era muito bom. Só tenho boas memórias mesmo com a tia Lucinha. E ela vai fazer muita falta pra gente, né? Mas ela está com o Senhor. E não é adeus, gente. A gente não está dizendo adeus para ela. A gente está dizendo nós nos veremos mais tarde. A gente vai vê-la novamente e a nossa alegria vai ser completa quando a gente estiver diante do nosso Deus, do nosso Senhor, e reencontrar com tantas essas pessoas que já foram para a glória, né? Salmo 116, versículo 15, fala de como Deus vê a morte daqueles que o servem, né? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque ele está chamando eles para casa. Ela está em casa agora. E em breve nós vamos estar com ela também novamente em casa, gente. Então, eu sei que é difícil e é triste, né? Como Jesus mesmo fez, né? Jesus chorou quando Lázaro morreu. Ele viu o povo sofrendo, chorando, e ele teve compaixão das pessoas. E a Bíblia nos ensina a sorrir e nos alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que estão chorando, né? Então, parte dessa mensagem que eu quero dizer não é somente para honrar a tia Lucinha e dizer o quanto eu a amava. Isso eu acho que é evidente, mas também por todas as pessoas que estão agora sofrendo com a perda da tia Lucinha. Perda não, né? Perda temporária, né? Que a gente está distante dela por um período. A gente sofre, a gente vai passar um período de luto, porque essas pessoas fazem falta na nossa vida. Então, eu quero dizer a todos vocês que meu coração está com vocês. Eu amo vocês, minha família, e nós estamos orando, que vamos orar um pelos outros para a gente passar por esse período, mas também vamos nos lembrar que a gente deve se alegrar, né? Eu tenho uma filha de 11 anos, Isabela, e eu tive que explicar para ela sobre a morte. Então, eu tentando explicar para ela o que é que acontece na morte, o Espírito Santo me deu uma sabedoria para explicar isso para ela de uma forma que uma criança possa entender. Mas é como sempre, né? Quando Deus usa essas coisas para eu ter que explicar para minha filha, acaba que edifica a mim mesmo, né? Me ajuda também. Então, para me explicar para ela o que era a morte, né? Eu falei com ela, filhinha, a morte, você está vendo aqui a nossa casa, nós temos a sala, nós temos o seu quarto, né? Então, vamos supor que todo mundo que está vivo está aqui na sala. E quando a gente parte para a eternidade, né? A eternidade é o seu quarto, tá? Então, a morte é simplesmente aquela porta. Você passa de um local para o outro. Você não deixa de existir, você não realmente morre. Você simplesmente mudou de local. Você saiu da sala, passou pela porta que é a morte, e agora você está no quarto. E eu expliquei isso para ela, né?
E eu falei com ela, porque a Bíblia ensina que a segunda morte é a morte da alma, né? E a gente não deve temer o que mata o corpo, mas o que pode destruir tanto o corpo como a alma. E eu falei com ela, nós só vamos morrer realmente se a gente chegar na eternidade sem Jesus. E se a gente chegar no quarto, que vai ser o lugar que Deus vai olhar para a nossa vida, nos julgar, se a gente não tem o sangue de Jesus nos cobrindo, aí verá a segunda morte. E essa é a verdadeira morte. Mas, no entanto, no momento, essa morte temporária do corpo é simplesmente você passando de um lugar para outro lugar, né? Então, eu expliquei isso para ela e ela entendeu, com 11 anos de idade, acho que ela entendeu o que está acontecendo, né? E a gente também, isso me ajudou também a entender, né? A tia Lucinha, ela não deixou de existir. Ela só está em outro lugar. Ela está no quarto, esperando a gente também ir para o quarto. Então, isso me alegrou o coração. Então, que você possa também encontrar consolo nessa mensagem, tá? E não é difícil, viu? É difícil a gente saber que tem pessoas que a gente ama, que a gente não pode mais ver por um período. Mas vamos ficar firme no Senhor, vamos continuar servindo a Ele de todo o coração e lembrar que a melhor maneira que a gente pode honrar a Deus e a tia Lucinha também, porque se ela tivesse aqui agora, ela ia falar isso, eu tenho certeza que a gente deve ficar fiel, que vale a pena servir a esse Deus. Um dos hinos que a tia Lucinha sempre cantava no final do período de oração da terça-feira é aquele hino da vitória. Eu escuto a voz dela agora cantando vitória, vitória, vitória Cristo nos deu, né? E também o outro é ressuscitou, aleluia. Aquela música que ela sempre cantava, ressuscitou. E eu não sei cantar não, gente, então não vou cantar. Mas é aquela aleluia. Aí fala assim, morte, onde está, ó morte, a sua vitória, Jesus ressuscitou. Então, se ela tivesse aqui agora, ela ia estar cantando esse hino, tá? A morte não tem vitória sobre a vida dela e nem sobre a nossa vida. Amém? Então, fiquem com Deus, eu amo vocês e fiquem com a paz do Senhor no Shalom, tá bom? A gente se vê na próxima.